O Senhor tem começado essa obra em nosso coração e nós cremos que o Senhor mesmo a levará adiante para o fim que o Senhor deseja, para que teu nome seja engrandecido, para que teu nome seja conhecido. Nós oramos agradecidos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Cientes de que nós estamos na presença do Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o doador da vida, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar juntos o hino 366 do cantor cristão, o hino intitulado Firmeza, cujo refrão diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Você pode cantar isso de todo o seu coração e com verdade em seus lábios? A sua fé e o seu amor estão de fato firmados no Senhor Jesus Cristo? Cante para o Senhor com todo o seu coração. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, do sangue do bom Redentor. Estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu que não possa face ver, na sua graça vou viver, em cada cruz e sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao me cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Boa noite, meus irmãos. Paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Nós cantamos aqui com ousadia e intrepidez que a nossa fé, ela está firmada no nosso Senhor Jesus e nós confiamos ela é desenvolvida a partir de uma realidade na qual o pecado ainda está presente em nós. Por isso nós pecamos. E é interessante salientar aqui que o Deus que se faz presente, que o Deus que está em nosso meio, ele é um Deus santo. E quando a sua santidade é revelada, é exposta ao nosso coração, nós nos encontramos com os nossos pecados escancarados diante dos nossos olhos. E é por isso que nesse momento eu quero conclamar a cada um dos irmãos aqui presentes a se colocar diante do Senhor com o coração quebrantado, para confessar a Ele os seus pecados e rogando ao seu grandioso perdão que nos é oferecido constantemente na pessoa de seu Filho Jesus. Feche seus olhos e confesse a Ele os seus pecados.
Senhor, nós rogamos a Ti que o Senhor nos santifique na verdade. A Tua palavra, Senhor, é verdade. E ela nos mostra que nós, gentios, estávamos andando no mundo sem o Senhor, éramos estranhos à aliança da promessa, mas o Senhor, com um grande amor com que nos amou, tornou a nós que não éramos povo Teu, povo, e nos chamou a participar dessa aliança, dessa nova aliança firmada em Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que nós encontramos, Senhor, e recebemos a redenção, isto é, o perdão dos nossos pecados. E mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, sabendo que o Senhor nos salvou, que o Senhor está nos santificando e que a nossa plena redenção ela é certa. Porém, Senhor, desse lado da eternidade, os nossos pés ainda andam vacilantes. Nós ainda pecamos contra o Senhor e essa é a nossa realidade. Durante a semana, os nossos olhos cobiçaram aquilo que ele não deve cobiçar. O nosso coração desejou aquilo que nós não devemos desejar. Nós não conseguimos, Senhor, nos controlar e nós iramos e pecamos. É por isso que o nosso coração ele está contrito e quebrantado nessa noite. Pois nos colocamos diante de Ti, olhando para a cruz, clamando pelo Seu perdão na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que nós rogamos a Ti, em nome do Teu Filho que venceu a morte pela ressurreição. Amém. Meus irmãos, a Escritura ela é a palavra autoritativa de Deus. Ela é a palavra infalível, ela é a palavra inerrante e ela é a palavra que é suficiente para todo homem, para o homem todo, o homem completo. E essa palavra de Deus nos garante que em Jesus o Senhor nos perdoa constantemente. E eu quero convidar a igreja a abrir comigo o santo livro na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Nós faremos uma leitura responsiva, na qual eu lerei os versos ímpares e a igreja lerá os versos pares. Nós leremos do verso 11 até o verso 15. E o texto inspirado por Deus diz: Nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. A igreja? E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Os nossos pecados, conforme a Escritura diz, foram perdoados no nosso Senhor. Então, se sinta perdoado e renovada a sua aliança com o nosso Senhor. Boa noite, irmãos. Muito bom poder saber, ter a garantia vinda da própria palavra de Deus de que nós fomos perdoados. E por essa razão nós devemos louvar a Deus, e eu gostaria de convidar você neste momento a louvar ao nosso Senhor por meio dos dízimos e das ofertas missionárias. Nós vamos cantar um dos nossos hinos, o hino 434. Eu convido, enquanto nós cantamos, você a fazer a sua contribuição. Você pode trazer aqui sua oferta aqui à frente, ou, se preferir, fazer diretamente na conta da nossa igreja, através do QR Code que está aí na ponta dos bancos. O pastor Alexandre já falou aqui sobre, além das nossas contribuições regulares para os missionários, nós também selecionamos pastores ou missionários por mês e contribuímos com uma oferta especial para esta pessoa, né? Este mês é o pastor Rubner, mas e nós temos também, e eu quero lembrar, né, relembrar os irmãos, que no dia 27 de junho nós temos também algo relacionado à missão, que é um culto de evangelismo, que a nossa igreja mesmo está promovendo. Então, prepare-se para que você esteja aqui
chame um amigo, um conhecido não crente para estar aqui também. E vamos não só orar por missões ou por pessoas que estão relacionadas a missões fora da nossa igreja, mas missões aqui entre nós também. Então, neste momento, eu peço a que todos que fiquem em pé, por gentileza, vamos cantar o hino 434 do nosso cantor. Onde os obreiros pra trabalhar, nos campos tão vastos a lourejar, a causa requer prontidão, vigor, ó quem quer secar com desvelhar. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos escassez suprir, quem quer decidir hoje é sempre os frutos benditos arrecadar. O joio do mal aproveitará, o trigo do mestre quer sufocar, sem muitos avante no campo entrar, o dia declina sem paz, sem paz. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos escassez suprir, quem quer decidir hoje é se entregar, os frutos benditos arrecadar. As portas abertas à pregação, nações suspirando por salvação, onde os obreiros pra anunciar de Deus o perdão de um amor sem par. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir, quem quer decidir hoje é se entregar, e os frutos benditos arrecadar. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por Cristo Jesus, nós te agradecemos pela sua obra na cruz, nós te agradecemos porque foi por meio desta obra, ó Pai, que o Senhor nos tirou das trevas, que o Senhor nos deu uma nova vida. Nós somos agora nova criatura, ó Pai, e nós te agradecemos por isso, que essa mensagem de vida, Senhor, esteja nos nossos lábios e que possamos proclamá-la onde estivermos. Eu peço ao Senhor também, ó Pai, que use esta igreja, Senhor, para se envolver cada vez mais em missões, que o Senhor não abençoe apenas missionários que estão espalhados por este mundo, dando recursos, dando coragem, dando proteção, ânimo, mas que o Senhor nos use aqui também como igreja local, ó Senhor, para proclamar essa mensagem tão gloriosa. Que assim como cantamos, ó Pai, o Senhor possa levantar do nosso meio obreiros, pessoas que desejam, Senhor, se dedicar a pregar esta mensagem. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é!
que tudo Ele é. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Ele é o nome mais alto sobre todo nome. E Ele provê, Ele cuida do seu povo. Vamos cantar isso agora.
fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois Ele está comigo, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque Ele está conosco, temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho, Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade, o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Temer porque haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade
é Deus provedor, Ele provê para o seu povo. Senhor, estamos na Tua presença clamando, Pai. Continua provendo, Senhor. Alinha os nossos corações, Pai. Te agradecemos pela Tua presença aqui neste lugar, Senhor. Provê na vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Eu te agradeço pela Tua presença, Senhor. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Te agradeço por essa igreja, te agradeço por essa comunidade fiel, Senhor, fiel há tanto tempo, Senhor. Isso é providência Tua, Pai. Isso é Tua providência, Senhor. Te peço, Senhor, provê adoradores, Senhor, provê pregadores. Aqui do nosso meio, Senhor, traga pessoas, levante pessoas, Pai, para trabalhar para o Teu reino, Senhor. Eu te peço, porque nós não vivemos do que nós vemos, mas nós vivemos do que nós cremos, Senhor. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso, Senhor. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Ele é Deus provedor. Eu creio em Ti. Mais uma vez diga isso. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Deus seja louvado. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. É uma grande alegria para nós estarmos aqui reunidos para adorar o nome do Senhor. E hoje nós temos aqui a presença do nosso querido irmão pastor William Orlando, a quem já convido aqui à frente, pastor da Igreja Batista Reformada de Indaiatuba, lá na comunidade de pastores, conhecido como Bispo de Indaiatuba e região e adjacências. Está também a Vitória Guedes, minha nova filha. As crianças, Deus abençoe vocês. Esse é o nosso 30º Luz nas Trevas. Faz 30 anos que a gente tem esse trabalho aqui. E hoje nós vamos ser instruídos mais uma vez pela palavra de Deus, trazida pelo pastor William Orlando. E nós vamos orar então. Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, Te louvamos. Te agradecemos por tudo, Te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa que temos de cultuar a Ti, ainda, Senhor Deus, em liberdade neste país. Pedimos que assim seja e que nós saibamos usar essa liberdade para a Tua glória, para a divulgação do Teu reino, para a divulgação da Tua santa palavra, Senhor. Te louvamos pela vida do pastor William, pedimos que o Senhor seja com ele, dê toda a liberdade do Teu Espírito para que ele fale a Tua palavra, exponha a Tua palavra, e todos nós sejamos edificados para a Tua glória. Oramos a Ti em nome de Jesus, o nosso Senhor, com perdão dos nossos pecados. Amém. Os irmãos podem sentar. Pastor William. Irmãos e irmãs, boa noite a todos, graça e paz, tudo bem? Sempre é muito bom estar de volta e revê-los e poder servir vocês mais um pouquinho, uma grande alegria. E trago um abraço da nossa igreja lá de Indaiatuba. E eu quero dizer que nossas igrejas estão kits agora, porque eu estive aqui muito tempo atrás na ordenação dos pastores dessa igreja, fiz perguntas a eles, e o pastor André e o pastor Paulo Gás estiveram lá na nossa igreja 2 sábados atrás, sábado retrasado, para fazer a ordenação de mais 3 irmãos nossos ao ministério pastoral, compondo o presbitério da nossa igreja. E meus irmãos e irmãs, foi um massacre que essa igreja, na pessoa desses 2 pastores, proporcionou para os nossos irmãos lá. Eles ficaram com as perguntas de teologia, e os nossos irmãos lá ficaram brancos, assim, olho roxo, sangue descendo no nariz, assim, ficaram traumatizados. E já, não, a gente precisa crescer muito ainda, isso foi muito bom. Então nós somos kits, né? Que venham mais ordenações para a gente trocar soco um com o outro, né? Irmãos, me foi dado um dos melhores tópicos da nossa vida para nós trabalharmos até terça-feira, que é sobre a palavra de Deus. Então, até terça-feira à noite, se Deus quiser, nós vamos meditar sobre a Escritura, a palavra de Deus e a autoridade da Escritura e como isso transforma a nossa vida. Então, o meu papel aqui, a minha oração, o meu desejo é que todos nós que venhamos a ouvir
essas reflexões sobre a palavra de Deus, saiamos daqui com a mente renovada em nossa forma de lidar com a Escritura, em nossa forma de nós tratarmos a palavra de Deus, em nossa forma de nós crermos na palavra de Deus, e como ela vai impactar cada área da nossa vida. Como o pastor Brenner falou, essa palavra, o Evangelho, ela transforma toda a nossa vida, ela é para o homem todo, para a pessoa completa, e nós vamos meditar então sobre isso. Como nós somos uma igreja bíblica saturada com a graça de Deus, com a verdade de Deus, eu não vou abordar isso a partir da teologia sistemática, apesar dela ser maravilhosa. Então a gente não vai ver tópicos bem assim dogmáticos, no sentido de a Bíblia é tal coisa e vamos ver isso aqui. Eu vou abordar essa questão da profundidade da teologia bíblica, tá? Não que uma seja melhor que a outra, a sistemática é tão boa quanto a bíblica, as duas precisam uma da outra, mas quando a gente vai para o texto bíblico e permite que a Bíblia fale de si mesmo, nós vamos ver uma realidade muito bela, muito profunda, muito transformadora do que a própria Bíblia fala dela mesma para nós. Então nós vamos ver hoje, nesta noite, sobre a palavra no livro de Apocalipse, que eu dei o nome de o Apocalipse da Palavra, como é que a Escritura, lá na ilha de Patmos, através do apóstolo João, ela vai mostrar para nós quem Deus é. Isso é muito importante. E nos demais dias a gente vai ver amanhã Hebreus, e em Hebreus a gente vai ver o discurso trinitário, como é que Deus, Pai, Filho e Espírito falam através da carta aos Hebreus, e qual que é a implicação disso para a nossa doutrina da palavra de Deus, para a gente entender a autoridade da Escritura. Depois a gente vai ver qual que é a relação da Bíblia a gente vai voltar lá para Gênesis, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, e como isso transforma toda a nossa vida. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e como que a palavra escrita, ela gera vida em nós, e o oposto disso é quando nós não ouvimos a palavra de Deus, e isso é gerado morte. A gente vai ver um pouco sobre Provérbios 30 e a nossa incapacidade de conhecer a Deus sem a Escritura, e a gente vai terminar com uma coisa que a gente chama de lectio divina, ou seja, como é que a gente lê a Escritura a partir dos fundamentos que a gente vai ver aqui, do Deus que fala, do Deus que se revela o seu caráter, do Deus que nos dá vida através da sua palavra. Como que a gente se aproxima da Escritura. A gente vai terminar então com o Salmo 1, como que nós lemos a Bíblia para além de uma leitura tediosa, mecânica, religiosa, apenas para cumprir algum checklist de lista de leitura. Como que nós damos o passo a passo para uma leitura transformadora com base na graça e no poder do Espírito em nossas vidas. Assim que a gente vai caminhar com a graça de Deus nesses dias. Amém? Então vamos começar do fim. Abram lá no último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22. Nós vamos fazer a leitura. Após a leitura, eu irei dizer essa palavra de Deus. Quem crê nisso, responda com amém. A gente vai orar mais uma vez, rapidamente. Nós já começamos nossas reflexões. Apocalipse capítulo 22. Nós vamos ler o verso 6, e a gente vai pular depois para o verso 18, até o final no verso 21. As últimas palavras escritas de Deus para nós. Apocalipse 22, 6 diz assim: E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Verso 18: Eu dou testemunho a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, aquele que falou com Moisés, Isaías, João, e através desses homens, o Senhor fala com cada um de nós.
obrigado pela sua palavra. Como nós cantamos no começo do culto ao Senhor, que nós estejamos confiantes em Ti, que a nossa fé esteja firmada em Ti. Mas a nossa fé jamais se firmará no Senhor sem a sua palavra. Que o seu Espírito, que nos presenteou com essa palavra viva e eficaz, nos encha neste momento, nos molde ao caráter de Cristo e nos ilumine para que possamos entender o que realmente é a Escritura. Que o seu Espírito santifique nossas afeições para que possamos amar a sua palavra e através dela amar o Senhor e amar a tua igreja, ó Deus, como a nós mesmos, e que o seu Espírito conceda o seu sobreexcelente poder a nossas mãos e pés, para que não sejamos apenas ouvintes dessa palavra maravilhosa, mas praticantes. E nisso, é nessa prática transformadora que o seu nome é glorificado. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos voltar um pouquinho lá para a Reforma Protestante, século XVI, para nós entendermos o conceito fundamental da Reforma, que é o sola Scriptura, ou somente a Escritura, e entender a dinâmica da autoridade da Escritura, e o que significa essa autoridade, em que sentido, e em que nível, e em que áreas a Escritura ela tem essa autoridade, o que significa a Bíblia ser essa autoridade suprema de regra e fé. E para nós começarmos, vamos ver o que não é o sola Escritura e o que não é a autoridade bíblica em nossas vidas. E talvez possa ser um chocante para muitos de nós, e especialmente nós evangélicos contemporâneos, porque a gente esquece o que os reformadores ensinaram, né? E só a Escritura, ou somente a Escritura, é essa regra suprema de fé e prática, não significa, escreva aí, o pastor William vai falar, que não significa que a Bíblia é a nossa única autoridade de fé. Mas como assim, pastor? Essa não é a definição? Que a Bíblia é a nossa única autoridade de fé? Não. É impossível isso acontecer. Eu vou explicar o que os reformadores queriam falar. Mas basicamente, meus irmãos e irmãs, só a Escritura, ou a autoridade da Bíblia, a gente diz que ela é suprema. Ela é a nossa suprema autoridade. Ela é aquela autoridade que está acima das outras autoridades. Ela é aquela autoridade que ela vai reger as outras boas, legítimas e inescapáveis autoridades que nós temos sobre nós. Ela não é a única, mas a gente pode dizer que a gente tem que qualificar esse único. Ela é a única que é infalível. Ela é a única que ela é inerrante. Ela é a única que ela é suficiente. Mas Deus colocou outras autoridades sobre nossas vidas. Por exemplo, a própria igreja local é uma autoridade. A Bíblia fala que a igreja local é uma autoridade sobre a nossa fé. Os irmãos, os pastores, os nossos líderes, toda a membresia da igreja é uma autoridade. Um irmão pode chegar para outro irmão e exortá-lo. Falar, irmão, você está em pecado. Opa, isso é uma autoridade sobre a minha vida. Eu preciso receber isso como presente de Deus. Uma outra autoridade também é a tradição. A boa tradição da igreja é uma autoridade. As confissões de fé, o credo apostólico, o credo de Nicéia, a boa e saudável tradição da igreja, ela é uma autoridade maravilhosa sobre a igreja. Ela é uma autoridade que dá essa continuidade da doutrina do povo de Deus nesses 2000 anos. Uma outra autoridade, por exemplo, a razão humana. A nossa fé, ela não é irracional, ela não é ilógica, ela não é uma brincadeira, não. A revelação ela é coerente, a revelação ela é harmoniosa, ela faz sentido, ela não só faz sentido, mas ela é a verdade, e a verdade ela não pode ser, por exemplo, contraditória. Então a razão ela é uma autoridade legítima, dada por Deus, um presente de Deus para nós. Mas tradição, razão, experiência, nossas experiências também são, de certa forma, autoridade sobre nós. A minha experiência de conversão, ela é muito impactante para a minha vida. A experiência de conversão de Paulo foi muito impactante para toda a teologia de Paulo depois, né? As nossas experiências com Deus são autoridades relativas às nossas vidas, mas todas essas autoridades, elas são relativas. O que quer dizer isso? O que quer dizer a palavra relativo? Quer dizer que elas estão em relação com alguma outra coisa maior. Então, a tradição, a razão, a igreja local, os pastores, a experiência e qualquer outra autoridade que a gente possa pensar, elas estão relacionadas a uma autoridade absoluta.
E aí sim, o absoluto não está relativo a nada, que é a palavra de Deus. Então, quando Lutero, Calvino, os outros reformadores falavam só a Escritura, somente a Escritura, ela é essa autoridade suprema, eles não estão jogando fora a tradição antes deles, pelo contrário. Eles estão dizendo, olha, Calvino ele vai dizer o seguinte, olha, nós protestantes reformados, nós somos os verdadeiros católicos. Por quê? Porque os católicos romanos inventaram, lá no século 13, 14, lá no final da Idade Média, eles inventaram esse negócio de colocar a tradição oral como em pé de igualdade com a Bíblia. Mas, se nós lermos os pais da igreja, todos eles, se nós lermos os teólogos da Idade Média, todos eles vão dizer a mesmíssima coisa, que somente a Bíblia é infalível, inerrante, e que todos os outros escritos, todas as opiniões de todos os outros bispos e pastores, elas devem ser julgadas. Agostinho falou isso em vários lugares de seus tratados. Tomás de Aquino, primeira parte lá da Suma Teológica de Tomás de Aquino, que é um grande teólogo, talvez um dos maiores, e que é um grande modelo para os romanos, para os papistas. Tomás de Aquino, citando Agostinho, vai dizer, olha, nós aprendemos a reverenciar os escritos que nós chamamos de canônicos como o único digno de reverência e o único digno de aceitação, porque não há erro, porque é a palavra de Deus, e todos os outros escritos humanos são falíveis. Eles podem ser bons, maravilhosos, edificantes, a gente usa ele na igreja, os mestres escrevendo, a gente usa o livro deles na igreja de forma maravilhosa, Deus usa isso, mas eles são falíveis, eles não são a palavra final de Deus para nós, somente a Escritura. Ou seja, o solo da Escritura, a autoridade suprema da Escritura, é uma doutrina, é uma verdade que a igreja sempre creu nesses 2000 anos. E, portanto, a gente pode dizer que o solo da Escritura é católico. Não tem nada mais católico no sentido universal do que a igreja crer na autoridade suprema da Bíblia. Quando os papistas inventam a questão da tradição oral, eles deixam de ser católicos. Por que eles deixam de ser católicos? Porque a palavra mesmo exige isso. Porque eles estão inventando uma coisa que ninguém acreditava antes. Eles estão inventando uma coisa que os seus próprios teólogos vão ser contra. Eles estão inventando coisas para ganhar favor do rei, para aumentar a autoridade do Papa, mas ninguém acreditava numa besteira dessa. Toda a igreja de Cristo sempre creu na autoridade suprema e infalível da Escritura. E o que é essa autoridade? Quando a gente fala de autoridade, que tem a raiz a palavra autor, é algo que está autorizado. Então, se a gente pensar num rei e no embaixador, o embaixador ele tem a autorização de falar em nome do rei. Quando a gente pensa nos apóstolos, os apóstolos receberam de Cristo a comissão de falar em nome de Cristo. Então, quando Pedro fala, quando Paulo fala, quando Mateus fala, é o Cristo falando através deles. Eles são delegados de Cristo. Eles têm essa autoridade delegada a eles de uma forma especial. E quando a gente fala então que a Bíblia tem essa autoridade suprema, quer dizer que o próprio Deus autorizou esse texto em seus 66 documentos e não outros, esses e esses somente, para falar. E é isso que a gente vai ver amanhã em Hebreus. O Deus que fala através da Escritura, e a gente vê como que essa dinâmica acontece. Mas o primeiro fundamento que nós vamos ver hoje, dessas palestras que nós vamos ter nesses dias, é que a Escritura, ela é autorizada por Deus, ela é inspirada por Deus, porque ela é e ela reflete atributos de Deus. E somente ela faz isso. Todas as outras autoridades legitimamente dadas por Deus e relativas à Bíblia, elas não têm esse grau de reflexão de quem Deus é. Somente o texto dos profetas e apóstolos vão refletir quem Deus é. E aí nós temos uma questão de unificar, a gente vai ver o texto de Apocalipse daqui a pouquinho, a gente vai fazer bastante leitura bíblica hoje, a gente vai passear bastante nos textos bíblicos aqui,
Mas a Escritura, ela vai mostrar para nós quem Deus é. Então a nossa doutrina de Deus está intimamente relacionada à nossa doutrina da Escritura. E aí surge lá no século XVII, com um judeu desviado chamado Baruch Spinoza, lá na Holanda, a ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus, e isso vai ganhando corpo, e aí surge o que a gente chama de teologia liberal, e a teologia liberal vai dizer, olha, não, a Bíblia não é a palavra de Deus em nenhum sentido, é a palavra apenas de homens. E a gente nem sabe que homens são esses. Moisés não escreveu o Pentateuco e assim por diante, Mateus não escreveu o seu Evangelho. E aí quando você perguntar para um liberal, ok, mas então como que é o seu Deus? O Deus dele nunca é o Deus da igreja. O Deus dos liberais é um Deus que é amor, e amor somente no sentido libertino da palavra deturpada, amor. O Deus dos liberais do século XIX é um Deus que permite você viver do jeito que você quer. E esse é o projeto espiritual deles. É questionar a palavra de Deus para gerar um outro Deus para eles viverem nos seus pecados. Então a coisa mais comum é os grandes nomes liberais viverem em adultério, viverem em poligamia, viverem em promiscuidade, porque é exatamente isso que eles querem. Eles querem que a igreja pague eles para eles estudarem, eles querem viver em pecado, e eles inventam um monte de coisa. Ok, mas já é relativamente passado. Mas o que nós temos hoje é uma coisa ainda pior. Porque você olha para um negócio desse, né, pastor? Já é um diabo desse, né? Sai a ré da Satanás. Mas isso entrou na igreja. E hoje em dia existe uma ideia que permeia muitas igrejas, e ela desce da teologia da academia, né? Que é a ideia de que não existe uma correspondência e uma relação entre quem Deus é e o que a Bíblia é. Em outras palavras, tem muita gente que vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela contém erros. Ela contém erros geográficos, históricos, científicos. O pastor Paulo fez uma pergunta dessa na sabatina com os nossos pastores lá na nossa igreja, né? Ela contém erros, mas não tem problema, porque não existe conexão entre o caráter de um Deus que não erra e a Escritura que erra. Porque na cabeça dessas pessoas, Deus ele usa coisas erradas. Deus ele vai falar através de um erro de Moisés, através de um erro de Ezequiel, através de um erro de Paulo. E não tem problema, porque ele pode. Só que quando a gente vai se aprofundar, você pergunta para esse evangélico, ok, mas como é que é o seu Deus? Você vê que o Deus dele não é o Deus da Bíblia e não é o Deus da igreja. Ele vai dizer, normalmente, Deus muda. A Bíblia fala, Malaquias 3, Hebreus 13, Deus não muda. E aí essa pessoa fala, não, meu Deus muda. O meu Deus muda porque uma hora ele não gostava, ele achava pecado a prática homossexual, mas agora ele mudou, ele melhorou, ele ampliou sua mente, então ele mudou, então ele aceita na igreja, no seu povo, pessoas com práticas imorais e não precisa mudar, porque quem mudou foi Deus. Então eles não escapam dessa verdade, de que a nossa doutrina da Bíblia reflete a nossa doutrina de Deus. Isso é inescapável, isso é um laço, uma ligação inquebrável que nós temos aqui. E em Apocalipse, meus irmãos e irmãs, para a gente entrar o texto aqui, acontece a mesma lógica. Nós vamos ver alguns textos em Apocalipse que vai usar certos adjetivos, certos atributos, características que se aplica a Cristo como Deus e aplica-se somente esses adjetivos à Escritura. E o apóstolo João, ele vai fazer essa conexão, porque ele é muito cuidadoso no cuidado das palavras, na escolha das palavras. Ele está conectando então dois atributos que não se é usado para nada na criação e na história, para nada na igreja, para falar de Cristo em sua divindade e para falar da Escritura, da palavra escrita que ele está escrevendo. E portanto o apóstolo João ele tem essa consciência robusta e completamente clara de que a palavra de Deus, que ele está como apóstolo fechando o cânon,
Ele é o último apóstolo vivo. E ele sabe que só pode entrar na escritura agora, escrito apostólico. Ele sabe que ele não vai escrever mais, já está muito idoso, e ele está com essa consciência levada pelo Espírito de Deus, ao fechar o cânon, a escrever a última palavra de Deus para a igreja. Ele faz essa conexão maravilhosa do caráter divino e da atribuição da Escritura como completamente verdadeiros. Vamos dar uma olhada? Essas duas palavrinhas são fiel e verdadeiro. Eu vou adiantar para vocês. Fiel e verdadeiro. Deus, Filho, é fiel e verdadeiro, o que implica o Pai e o Espírito também, obviamente. E a palavra, e somente a palavra, ela é fiel e verdadeiro. Vamos dar uma olhadinha então nessas palavras, mas antes disso, meus irmãos e irmãs, eu gostaria de mostrar para vocês que o apóstolo João, abre lá no capítulo 1 de Apocalipse, ele está escrevendo o seu chamado nessa ilha de Patmos, exilado, escravizado, excomungado da sociedade romana. Ele está escrevendo aqui com uma consciência de que o seu chamado é completamente igual ao chamado dos profetas do Antigo Testamento. E a linguagem que ele vai usar para Jesus comissioná-lo a escrever essa revelação, ela vem todinha do profeta Ezequiel. Então, Apocalipse capítulo 1, e aí depois a gente vai pular para alguns versículos lá em Ezequiel. Verso 10, vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 10. Diz assim: no dia do Senhor, era um domingo, um dia como hoje, dia do Senhor, eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-os às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa voz de trombeta vem lá de Êxodo 19, quando Yahvé fala no Monte Sinai, ouve esse som de trombeta. E quem está falando atrás do apóstolo João aqui é o próprio Cristo ressurreto e glorificado. Ele escuta a voz divina de Cristo, ele é levado no Espírito, eu me encontrei em Espírito, e ele ouviu essa voz forte como de trombeta, e a comissão de Cristo para ele é: escreve. Olha só, o Cristo encarnado e ressuscitado e entronizado, ele comissiona o seu último apóstolo vivo a escrever. Ele diz: João, eu vou te mostrar algumas coisas, e você vai encapsular essa revelação em escrito, em escritura. Então os apóstolos não estavam escrevendo, e os profetas não estavam escrevendo por escrever. Eu tive um insight aqui maravilhoso, deixa eu escrever um livro aqui. Não. Todos eles foram comissionados pelo Cristo vivo a escreverem. E aí no capítulo 4 ele tem uma visão do céu, do trono de Deus. No capítulo 17 ele tem uma visão da Babilônia. No capítulo final, no 21, ele tem uma visão da Nova Jerusalém descendo do céu, a nova criação consumando-se na terra. E ele está escrevendo cada uma dessas palavras, porque Cristo mandou ele fazer isso. E aí quando ele olha para trás, ele cai como se ele estivesse morto. No verso 17 fala assim: quando vi, eu caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa linguagem toda aqui, ela vem de Ezequiel. Vamos dar uma olhada em alguns versos lá em Ezequiel. Abram Ezequiel capítulo 1. Profeta Ezequiel passa Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel capítulo 1. Acho que a gente pode resumir um pouco. Vamos para o capítulo 2, Ezequiel capítulo 2, verso 1 e 2. Olha a linguagem de Ezequiel. Ezequiel, ele é chamado de o profeta do Espírito, né? Porque aparece dezenas de vezes nesse livro a ação do Espírito Santo ao levantar o profeta Ezequiel e falar com ele, revelar para ele a salvação de Deus, o julgamento de Deus. Ele é o profeta então que mais fala do Espírito Santo, é o profeta Ezequiel. Veja o que diz no capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: e ele me disse, Deus dizendo aqui para Ezequiel: filho do homem, fique em pé
e eu falarei contigo, igual Jesus lá na ilha de Patmos com João. João, caiu como morto? Não, fica em pé que eu vou falar com você, não temas. Verso 2. Então quando ele falava comigo, olha só, o Espírito entrou em mim e ele me pôs em pé e ouvi aquele que falava comigo. Vire a página em capítulo 3, verso 12. Então o Espírito, em maiúsculo, me levantou e ouvi de trás de mim uma voz estrondosa que dizia: bendita seja a glória do Senhor na sua habitação. Igual João, eu vi uma voz estrondosa como trombeta, e aqui Ezequiel eu vi uma voz estrondosa, a voz de Deus falando com o profeta Ezequiel aqui. Qual que é a similaridade desses textos? O Espírito, ele levanta o profeta. Literalmente, fisicamente, o profeta é prostrado, desmaiado diante da glória de Deus. O Espírito entra neles e levanta eles e fala com eles. Mais um, capítulo 3, verso 24. Então o Espírito entrou em mim, me pôs em pé, falou comigo: entra e tranca-te em casa. Entra e tranca-te em casa. Existem dezenas de outros versos em Ezequiel que ele vai dizer a mesma coisa. Eu não fiz nada, eu estava parado. Ou eu estava parado ou eu estava com a cara no chão, desmaiado, diante da glória de Deus. E o Espírito me colocou em pé, falou comigo, me ordenou a escrever. E o que isso nos ensina é que todo o processo de escrita dos profetas e apóstolos, de Moisés a João, do Horebe do Monte Sinai até Patmos, é uma coisa conduzida completamente pelo Espírito de Deus. O Espírito está levantando Ezequiel, levantando João e falando com eles. E existe uma outra implicação muito grande aqui. Se vocês abrirem comigo Ezequiel capítulo 2 e 3. Olha o capítulo 2, verso 9. Diz assim: quando olhei, vi que uma mão se estendia para mim, e nela estava um rolo de um livro. E ele abriu diante de mim, e o rolo estava escrito por dentro e por fora. E nela havia escritos lamentos, prantos e ais. Exatamente Apocalipse 5, o rolo aberto que ninguém podia abrir, vem de Ezequiel, capítulo 2. E aí o capítulo 3 começa assim. E em seguida ele me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai. E fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para comer. E disse: filho do homem, come e enche o estômago com este rolo que te dou. Então eu comi, e minha boca ficou doce como o mel. Apocalipse capítulo 10, acontece a mesma coisa. O apóstolo João, ele pega aquele rolo escrito, a palavra de Deus escrita, e ele come. E ele fala: olha, ela é doce no meu paladar, e ela é amarga no meu estômago, na minha barriga, porque a palavra de Deus, ela salva e julga. Ela traz graça, salvação, bênção, e ela traz julgamento, condenação e maldição. Então ela é essa mistura de doce e amarga. E o apóstolo João está conscientemente citando Ezequiel 3 aqui. E qual que é a conexão? A conexão é bem simples. Comer o rolo do livro é um ato simbólico, é uma linguagem apocalíptica, é uma linguagem altamente simbólica aqui. Significa a total identificação do mensageiro com a mensagem, do profeta e apóstolo com a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer: irmãos, a palavra de Deus não foi dada para qualquer um, não. Foram homens santos, pelo Espírito, que falou e escreveu as palavras de Deus. Então, quando alguém diz assim, não, é fala humana, é escrita humana, e todo homem erra. Essa é a teologia por trás disso. Todo homem erra, a gente erra em tudo que a gente faz. A Bíblia foi escrita por homens, e logo a Bíblia, ela é errante, ela erra, né? Não é isso que a Bíblia fala de si mesmo. Ela está falando o tempo todo que esses homens, eles foram capacitados com a graça e o poder de Deus a tal ponto que eles se identificavam com a mensagem e que eles eram carregados pelo Espírito de Deus a tal ponto de que eles transmitiam com perfeição a revelação que eles recebiam da parte de Deus, a palavra de Deus para eles.
Isso é extremamente importante para a gente entender o que João, Ezequiel e os outros profetas e apóstolos entendiam o que eles estavam fazendo ali. É diferente dos outros escritos. Os escritos judeus, por exemplo, antes do Novo Testamento, a gente pega 2 Macabeus, ele termina o livro falando: olha, meus queridos, se eu errei em alguma coisa, vocês me perdoem, tá? Não foi minha culpa, não foi minha intenção, mas pode acontecer que eu errei. Então, os judeus que estavam escrevendo livros depois do Antigo Testamento, eles sabiam que eles não estavam escrevendo palavra de Deus. Eles estavam escrevendo documentos históricos, religiosos, filosóficos, poéticos, literatura poética, coisas de sabedoria, ok, maravilha. Mas eles sabiam que o cânon já tinha fechado. Eles não estavam sendo carregados pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito de Deus. Eles estavam conscientes da sua errabilidade, do seu erro, da sua capacidade e inevitabilidade de errar. Isso não é aplicado a Ezequiel. Se você fala: Ezequiel, você está escrevendo aí, tem algum erro? Ele diz: não, porque o Espírito está me carregando, né? E toda vez Deus comissiona profetas e apóstolos santos que se identificam a sua vida com a palavra, com a mensagem, para escrever. Êxodo 17, verso 14, Deus fala: Moisés, escreve num livro o que eu estou te revelando. Isaías 30, Deus fala: Isaías, escreve num livro isso que eu estou te falando. Daniel, escreve esse rolo num livro e sela, porque você não vai entender. É para a geração futura, é para o fim dos tempos. Abacuque, capítulo 2, verso 2, Abacuque, escreve o que eu estou te falando de uma forma grande, para todo mundo que passar correndo consiga ler. O tempo todo Deus está falando para os seus profetas: escreve. Ah, mas como que eu escrevo? Guiado completamente pelo Espírito. Veja, o Espírito Santo, ele não apaga o autor humano. Na maioria das vezes ele não dita a palavra audivelmente na cabeça dos profetas e apóstolos. Ele usa a experiência deles, ele usa a capacidade deles, ele usa a linguagem. Por que Deus falou em hebraico e grego? Porque é especial? Não, porque a palavra era a língua do povo mais comum de cada época. O grego comum, para nós o grego é uma coisa da mais alta erudição hoje em dia, mas o grego na época do Novo Testamento é a linguagem comum do povo simples e comum. Ele não apaga as características humanas, mas ele supervisiona a tal ponto o processo de inspiração que ele não permite erros. O apóstolo João sabe disso. O apóstolo João sabe que aquela voz de trombeta atrás dele, do Cristo ressurreto, está dizendo: João, escreve. E opa, já aconteceu isso antes. Ezequiel fez a mesma coisa. Então, João está dizendo: olha, eu tenho a mesma autoridade que Ezequiel. E aí, profetas e apóstolos, eles se encontram na mesma posição única de serem guiados pelo Espírito para conseguirem obedecer a ordem: escreva num livro. Escreva num livro. E Deus está inspirando isso, e esse processo não permite erro algum. É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá, segundo ponto aqui. Abra em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, a última carta para a 7ª igreja, a pior de todas, a Laodiceia. Em cada uma das 7 cartas tem uma introdução mostrando quem Jesus é. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Olha como Jesus começa a falar com Laodiceia. Ele diz assim: escreve ao anjo da igreja em Laodiceia: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, Jesus vai se apresentar com certas características para essa igreja que vão de encontro ao que eles estavam precisando ouvir. O remédio para as mazelas de Laodiceia, que estava tão submersa na sua cultura e na sua riqueza, que Jesus queria vomitá-la de sua boca, que eles são indiferentes, que eles não são mais sal e luz do mundo, que o que eles precisam ouvir é que Jesus é o Amém. Muito estranho, né? Não tem nos livros de teologia, né? Atributo de Deus, Amém, né?
Amém é o que a gente fala depois do culto, depois dos louvores, né? Mas amém é usado aqui de forma muito singular como um atributo de Cristo. O que significa isso? O que significa a Jesus dizer, olha, escreve ao anjo da igreja de Laodiceia, essas coisas diz o amém. Ele se coloca como o amém. Jesus, ele está fazendo uma alusão a Isaías. Acho que vale a pena nós olharmos. Marquem aí Apocalipse 3. Abram comigo lá em Isaías capítulo 65, já no finalzinho do livro. Isaías 65. Olha só o que Jesus, através de João, vai falar. É o único lugar na Bíblia toda, exceto Apocalipse 3, que amém é um atributo. Olha só de quem está falando aqui. Isaías 65, verso 16, e a gente vai ver o começo do verso 17, que é importante também. Isaías 65, 16. Aquele que invocar bênção sobre si na terra, será abençoado pelo Deus verdadeiro. Alguém tem uma tradução diferente? No original é o Deus do amém. Opa! O Deus verdadeiro. Aquele que jurar pela terra, jurará pelo Deus verdadeiro. Porque os sofrimentos passados já estão esquecidos e escondidos dos meus olhos. Olha o verso 17. Pois crio novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, nem serão jamais recordadas. Então vejam como é que Deus está se revelando aqui com esse atributo único, e unicamente aqui em Isaías 65, eu sou o Deus do amém. Mas Senhor, o que significa isso? E ele conecta com a promessa da nova criação, novos céus e nova terra. Isso significa que aquele Deus que falou em Gênesis, haja luz, que trouxe à existência a primeira criação, ele é tão fiel e verdadeiro, e a sua palavra é tão inescapavelmente fiel e verdadeira, que esse Deus ele vai restaurar a criação, ele vai renovar céus e terra, ele vai trazer novos céus e nova terra, porque ele vai vencer o mal, vencer o maligno, vencer a corrupção, vencer a morte e novos céus e nova terra, no sentido de renovar os céus e a terra, expurgar todo o mal daqui. Então, o atributo amém é somente usado para Yahvé, Deus. Em que contexto? Um contexto dele ser o Criador e o recriador de todas as coisas, o renovador dos céus e da terra. E como é que ele faz isso? Como é que ele traz a nova criação? Exatamente como ele traz a criação primeira, pela palavra. Haja luz. Isaías está dizendo, olha, ele vai brilhar a sua luz de novo. Ele vai brilhar a luz nas trevas novamente, e ele faz isso sempre pela palavra. Guardaram isso? É isso que Jesus está falando lá em Apocalipse. Voltem lá para Apocalipse 3,14. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Essas coisas diz o amém. Jesus então se coloca como Yahvé, como Deus. E ele vai explicar o que é amém. Ele vai dizer assim, a testemunha fiel e verdadeira. Então, Jesus, o que significa a palavra amém? Ele desdobra, ele interpreta. Eu sou fiel e verdadeiro. Por quê? E aí olha só o que ele diz. O princípio da criação de Deus. Aí o Testemunho de Jeová vai ler isso aqui e vai dizer, Jesus é a primeira criatura, é o princípio da criação de Deus. Não. Princípio não no sentido de primeiro a ser criado, com certeza não. Princípio no sentido de originador. Isaías 65. O Deus do amém traz nova criação, através da sua palavra. Jesus está dizendo, eu sou esse amém. Eu sou o Yahvé do amém. Eu sou o fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Ele não somente é o princípio da criação, ele é a palavra que cria, mas ele é o princípio da nova criação. Quando ele ressuscita dos mortos, ele inaugura na sua carne, na sua pessoa, na sua humanidade, o novo céu e a nova terra. E ele cumpre Isaías 65 assim. Ou seja, o que
a Laodiceia, os laodicenses precisavam era olhar para o Cristo que inaugurou a nova criação e pararem de se identificar com a cultura caída que eles estavam. Se acham ricos, laodicenses, não. Vocês estão esquecendo de Cristo, vocês são miseravelmente pobres. Então, guardem isso no coração. Apocalipse 3,14. Jesus coloca como Deus, o Deus do Amém, o Deus de 65, 16 e 17, que traz a nova criação e Ele mesmo é o princípio, o fundamento, o originador, o causador, novos céus, nova terra, quando Ele levanta dos mortos. E é isso que Laodiceia precisa, do poder da nova criação, para eles deixarem de ser espiritualmente nojentos para Jesus. Segundo texto, Apocalipse 19. Abram lá. Apocalipse 19. Esses dois atributos voltam. E eles voltam de uma forma muito maravilhosa. Olha o que o apóstolo João fala, Apocalipse 19, verso 11. Então vi no céu aberto um cavalo branco, e o seu cavaleiro chama-se a mesma coisa que Laodiceia precisava ouvir. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas e tinha um nome escrito que ninguém conhecia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. João, ele sabe o que ele está fazendo. Ele começa o primeiro livro dizendo: no princípio era a Palavra. E a palavra estava com Deus e era Deus. E a palavra se fez carne, João 1,14. Se fez carne e habitou entre nós. E essa mesma palavra encarnada, agora lá no fim, volta. Num cavalo branco, rasgando os céus. E dizendo: eu sou, meu nome é Verbo de Deus. E qual que é a característica desse Verbo de Deus pessoal, encarnado e triunfante no seu retorno? Ele é fiel e verdadeiro. De novo, divindade de Cristo aqui. Ele é fiel e verdadeiro, ele é a palavra de Deus. Ele que vai vir julgar os vivos e os mortos. Então vejam, fiel e verdadeiro, essa dupla de palavras, elas não são qualquer coisa quando elas são usadas juntas. A gente pode dizer: nós somos testemunhas fiéis de Cristo, pela graça dele. Mas o combo fiel e verdadeiro só se aplica a Deus em Isaías e ao Deus Filho em Apocalipse. Ele é fiel e verdadeiro. Ele é o Amém. O que significa Amém? Ele é fiel, ou seja, ele vai cumprir tudo o que ele fala, e ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Agora, intencionalmente, João, ele usa isso para falar do que ele está escrevendo. Isso é muita ousadia. O que ele está escrevendo, com papiro aberto, tinta, pena, exilado em Patmos, ele está dizendo: tem a mesma característica que Deus Filho. E somente isso. Vejam comigo, o texto que nós lemos no começo, mas antes disso, a gente pode ler também Apocalipse 21. Virem a página aí, Apocalipse 21, verso 5. Apocalipse 21, verso 5. Diz assim: o que está sentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. Olha só, Isaías 65 de novo. Deus Pai no trono diz: eu estou renovando todas as coisas. E aí o que ele fala? E acrescentou: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então Deus no trono, ele não está dizendo: João, escreve aí, vai de qualquer jeito, e não tem problema conter erros, porque eu me viro, eu dou meu pulo aqui, né? Escrevi um negocinho lá, não era daquele jeito, mas ok, eu vou usar isso do mesmo jeito. Não. Deus no trono,
na sua ordem absoluta ao seu último apóstolo, diz: escreve. Por quê? Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. É o amém de Deus para nós. Outro texto, Apocalipse 22, 6. É a mesma coisa sendo repetida para enfatizar. E disse-me, Apocalipse 22, 6, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Olha como que Deus é chamado aqui, muito estranho isso aqui, muito único, né? O Deus dos espíritos dos profetas. O que quer dizer essa frase? Ela quer dizer que Deus, Ele está no controle do espírito dos profetas, da alma dos profetas, a qual João está incluído como apóstolo. O Deus do espírito dos profetas está dizendo isso, e portanto, o que um profeta tomado por Deus fala, escreve, é fiel e verdadeiro. E ele fiel e verdadeiro. É isso o que a Bíblia fala de si mesmo. E ela se reserva, muito intencionalmente, na escolha de palavras. Fiel e verdadeiro só se aplica a Deus. Somente Ele é absolutamente verdadeiro. Todas as outras verdades, todos os outros verdadeiros, só são verdadeiros se estarem de acordo com o caráter de Deus. Mas Ele é absolutamente verdadeiro. E como aquele que é absolutamente verdadeiro, o que Ele fala necessariamente é absolutamente verdadeiro. E Ele está mandando e capacitando os seus profetas a escreverem essa palavra inerrante e infalível. E aí, se Deus ele não consegue supervisionar o escrito de Moisés para que não haja erro, isso é uma piada. Isso é uma piada. Isso é brincadeira do diabo entrando na igreja. Então, em primeiro lugar, há 3 pontos nossos aqui, a gente está indo para o último agora. Em primeiro lugar, João tem uma consciência profética apostólica, de que ele está escrevendo palavra de Deus comissionado pelo Deus Filho. Isso é muito sério. E ele sabe, então, em segundo lugar, que fiel e verdadeiro só se aplica a Deus em seu caráter, e a palavra de Deus escrita. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Em terceiro e último lugar, ele vai terminar, então, o amém, o cânon, no capítulo 22, verso 18. Vamos ler novamente. Capítulo 22, verso 18. Eu nem sei quanto tempo se passou. Tranquilo? Vai embora. Diz assim: dou testemunho a todo o que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas escritas neste livro. Se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhes tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho em breve. Aí a igreja responde: amém, vem, Senhor Jesus. E aí João termina: a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Quem testemunha isso é o Deus Filho, é Cristo. Eu dou testemunho, eu que estou dando testemunho disso, eu venho em breve. Mas quem que você pensa que é para dar testemunho disso? Eu sou aquele que morreu e ressuscitou. Eu tenho autoridade suprema nos céus e na terra. Jesus é o Filho do homem. Ele está dizendo: é eu que estou falando isso. É eu que estou falando que essa palavra escrita é fiel e verdadeira. E digo mais, ela é tão fiel e tão verdadeira que nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado dela. E quando o apóstolo João fala isso, ele está fazendo alusão a várias passagens de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 4, capítulo 12, capítulo 29, Moisés fala a mesma coisa, ele repete 3 vezes: não acrescentem e nem retirem nada das palavras deste livro.
Ela está contida em si mesma, ela tem o seu limite, o seu cânon. Nada pode entrar e sair daqui. E se você acha que pode acrescentar, ok, toda a ira de Deus vai ser acrescentada sobre a sua vida. Se você acha que você pode retrair, subtrair a palavra de Deus, o seu nome vai ser tirado do livro da vida. Ou seja, a seriedade que Jesus fala aqui é absurda e absoluta. Ele está dizendo, essa palavra é uma palavra pactual, é uma aliança, e como aliança, vocês sabem, e a gente perde um pouco isso por causa da corrupção atual, mas o povo antigo sabia, o que está escrito numa aliança é inalterável, está selado pelas duas partes do pacto. A gente vai fazer um contrato, não se pode quebrar esse contrato. E Deus está dizendo, olha, essa palavra ela é o nosso contrato, é o nosso pacto. É a nossa aliança. E é eu que sou o Senhor da aliança, é eu que falo os termos da aliança, e é eu que estou te dando o documento dessa aliança. Você, que é meu vassalo, que é meu escravo, que é meu servo, não pode reger os termos da aliança, sem consequências eternas. Então, quando alguém fala, não, aqui tem erro, ele quer se colocar como o Senhor do pacto. Ele quer se colocar na mesma autoridade de Jesus e ele julgar o que é errado e certo aqui dentro. Por quê? Porque a pessoa quer porque a pessoa quer viver em pecado. Por que a pessoa então o que ela faz? Opa, essa parte aqui está errada. Opa, Romanos 1 está errado. Paulo estava culturalmente preso na sua época, e ele está colocando esse pecado aqui da homossexualidade por causa do Cristo. Está errado, a gente evolui, volta. Sempre que alguém coloca em xeque a palavra de Deus, presta bem atenção nisso, nunca é algo intelectual. Nunca é algo científico. A lógica, a construção do argumento é sempre posterior. O que está no princípio, que alavanca isso, é a alma querendo pecar 100% das vezes. Eu quero pecar, eu não abro mão do meu pecado, a palavra de Deus está me confrontando para eu abandonar meu pecado, então eu vou fazer uma teoria assim mirabolante, para falar que aqui está errado, e eu estou certo. Porque eu não quero abrir mão do meu maldito pecado. Então, João, ele sabe, e ele sabe muito bem, que a palavra de Deus, ela é infalível, inerrante. Ela é a única que nos dá vida, de manhã, e ela é fiel e verdadeira. O Salmo 138, ele diz, o salmista diz, olha, eu me prostro no templo e adoro a Deus, porque ele exaltou acima de todas as coisas, ele exaltou duas coisas. Ele exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Olha só, quando a gente pensa, não, Deus exaltou o seu nome acima de tudo, maravilha, amém, é isso mesmo. O nome de Deus, e o nome de Deus é o seu caráter, é quem Ele é, a sua identidade divina. O nome de Deus está acima de tudo. E aí o salmista fala, não, também tem mais uma coisa, a palavra dele está no pé de igualdade com o seu nome. Em pé de igualdade com o seu nome. Então o Salmo 138:2, ele relaciona, acima de tudo, o que Deus exalta? Ele mesmo. Em que? O seu nome, quem Ele é, os seus atributos e a sua palavra. Por quê? Porque se Ele é um Deus que erra, que falha, que mente, que não consegue cumprir, que tem uma boa intenção de fazer uma coisa boa, mas não consegue, isso muda o seu nome. Ele não pode ser mais chamado de Jeová Jireh, como a gente cantou. Ele não pode ser chamado de Yahvé, o Senhor da aliança. Ele não pode ser chamado de o Criador soberano sobre todas as coisas. Ele é um ser grande aí, bom, mas que não consegue fazer as coisas.
palavra e o nome de Deus estão em pé de igualdade. É o que a gente vê em Apocalipse. Em seu nome, qual que é o nome de Deus? Ele é o Amém, ele é o fiel e verdadeiro. E a sua palavra é fiel e verdadeira. E isso, meus irmãos e irmãs, a gente pode então confiar. Não só pode, a gente deve confiar de corpo e alma no que está escrito aqui. Que o que está escrito aqui está refletindo perfeitamente, sobrenaturalmente, espiritualmente, pelo Espírito, quem Deus é para nós. Porque Ele sustenta e Ele exalta a sua palavra em pé de igualdade com o seu nome, porque não pode ser diferente. Então você não tem como dizer a palavra de Deus está lá embaixo, mas eu creio que o nome de Deus está lá em cima. Para mim, Deus é supremo. A palavra dele tem alguns erros. Não, você está jogando o nome de Deus no lixo também. Uma teologia que fala que a Bíblia tem erros é uma teologia que fala que Deus erra, que Deus muda, que Deus é incompetente, que Deus não sabe o futuro, que Deus está aprendendo com a criação, e tudo isso é blasfêmia, é idolatria, é inventar falsos deuses. Onde está o nosso coração nessa noite? Como já foi nos perguntado na liturgia. Será que a gente pode cantar: em nada apoio a minha fé, senão na graça de Jesus? Eu estou firmado, Senhor, na sua palavra. Então, meus irmãos e irmãs, para a gente começar essa série aqui de reflexões sobre a Bíblia, a gente precisa ter ciência de que quando você abre esses 66 livros, esses 66 documentos que compõem um grande livro, você está diante da perfeição de Deus. Você está diante da imutabilidade de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus, do Espírito de Deus que ergue os profetas de pé e inspira-os a escrever. Você não está diante de qualquer livro. E você não pode tratá-lo como qualquer livro. Você não pode tratá-lo casualmente na sua vida. Você não pode torcer o nariz quando você vê uma coisa que você não gosta aqui dentro. Você se submete. Porque se submeter a este livro é se submeter a Deus. Eu quero que vocês saiam daqui com essa consciência renovada, não estou falando nada novo aqui, renovada, de que aproximar-se da Escritura com fé é aproximar-se do Deus que se revela aqui. Aproximar-se da palavra de Deus é aproximar-se do seu nome. Estar diante da palavra escrita de Deus é estar diante do nome da glória do Deus vivo. Amém? E João fala: não acrescentem, não retirem, submetam-se ao que está escrito. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te bendizemos. O Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor não se calou, o Senhor não criou e nos abandonou, muito pelo contrário, o Senhor é o nosso Pai em Cristo Jesus. E o Senhor é um Pai que fala palavras de amor, um amor santo, que nos exorta e nos consola, que nos fere e nos cura, que nos mata e nos ressuscita com o seu Filho. Ó Deus Espírito, o Senhor que estava junto com o Pai e o Filho criando todas as coisas, o Senhor que inspirou todos os profetas, o Senhor que capacitou o próprio Deus Filho encarnado a ser o Messias, o levantou dos mortos e foi derramado por Ele no Pentecostes. O Senhor habita em nós e entre nós. Toda a sua igreja nesses 2000 anos sabem que essa Escritura é a sua palavra, porque é o Senhor que fala nela, e nela somente, de uma forma salvadora e especial. Quebre a rótula dos nossos joelhos e coloca-nos prostrados ao Senhor, ao teu nome, que é sermos prostrados e submissos à sua palavra. Ajude-nos nas nossas leituras bíblicas
a entendermos que estamos diante do Senhor. Não estamos diante de uma coisa natural da criação, mas a sobrenaturalidade da sua perfeita palavra. Comunica-nos verdade e vida em Cristo Jesus. Para a exaltação do seu nome e da sua palavra, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Que palavra maravilhosa. E que coisa interessante, irmãos. Nós temos um livro eterno, de palavra eterna, no qual estamos firmados para todo sempre. Nós não estamos capengando na fé, mas na crença absoluta na palavra de Deus, que também foi exposta aqui pelo nosso querido irmão pastor William Orlando. Eu convido os irmãos para ficarem em pé. E também convido-vos para amanhã às 10 horas, nós estamos aqui reunidos. Amanhã, depois da palestra do pastor, nós teremos a oportunidade de fazer perguntas também. Vamos cantar um dos nossos hinos. Subiremos, subirei, sua face
ouça a voz da igreja dizendo essas palavras: louvai ao nome. Louvai o nome do nosso Deus. Louvai seu nome sem cessar. Pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Louvai o nome do nosso Deus. Louvai seu nome sem cessar. Pra sempre eu te exaltarei, Senhor, Senhor meu Deus. Senhor, Senhor, Senhor meu Deus. Lugar, nós temos livros ali que estão sendo expostos aí na porta da igreja. Se os irmãos desejarem adquirir, fale lá com o pastor Fabiano, que está hoje com esses livros, e você vai adquirir bons livros. E em terceiro lugar, o pastor William, que acabou de pregar aqui hoje, ele tem esse livro editado pela Fiel. Esse livro não está lá. Isso aqui é da editora Fiel. O Fruto do Espírito e a Trindade. Esse livro, se os irmãos quiserem adquiri-lo, converse com o André, que ele traz para você, por um preço bem reduzido. Tá? Melhor, né? Um bom livro por um preço reduzido. Né? Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus canta.